Olá pessoal, tudo bem? Mais um exercício de modelagem de pesquisa operacional. De olho no enunciado. Bom, para começar a resolver esse exercício, pessoal, você escolhe o jeito mais fácil para você. Eu gosto de fazer por tabela, né? Eu acho, para mim, um jeito mais simples. Então, você escolhe para você o jeito que você quiser, tudo bem? Então, olha só, primeira coisa que a gente vai fazer é definir as variáveis. Lembrando que variável é aquilo que está variando, então não pode ser uma coisa fixa. Então, vamos buscar no enunciado. Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. Beleza, tá aqui minha variável. Por quê? Porque é quanto eu estou produzindo. Então, eu vou dizer que eu tenho P1 e que eu tenho P2. São os meus produtos, então são as minhas variáveis, porque quanto desse produto eu quero? Posso dizer que P1 é X1 e P2 é X2? Assim não. Por que assim não? Porque assim eu estou definindo que X1 é igual a P1. Como eu não tenho nenhum número aqui, eu estou dizendo que é igual a 1. Se eu escrevo desta forma, eu defino P1 e P2 como 1. Isso deixa de ser variável. Então, como que é o jeito correto de eu colocar minhas variáveis? X1 é a quantidade de P2 que eu vou produzir. E X2 é a quantidade de P1 aqui. E aqui é P2. Quanto de P2 eu vou produzir e quanto de P1 eu vou produzir. Se eu escrevo assim, eu estou dizendo que eu já tenho um de cada. Eu já defini. Então isso aqui está errado, porque no momento que eu defino, deixa de ser variável. Para ser variável, é um valor que eu ainda não conheço, ou seja, quanto eu vou ter de P1, quanto eu vou ter de P2. Ok, defini as variáveis, beleza. Agora, vamos para as outras informações que vão me dar a minha função objetiva e as minhas restrições. Então, ele diz assim, o lucro unitário de P1 é de 1000 unidades. Então, eu vou botar aqui, ó, P1 e P2. O lucro de P1 é 1000 unidades. Vocês vejam que eu só estou lendo o exercício e anotando aqui o que ele está me dando. E o lucro unitário de P2 é 1800. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1. Então, ele tem aqui horas. Para P1, 20 horas. E 30 horas para fabricar a unidade de P2. Então, P2 são mais 30 horas. O tempo anual de produção disponível para isso é 1.200 horas. Essa é uma informação muito importante. Porque ele diz que o tempo que a empresa disponibiliza é de 1.200 horas. Então, o máximo que eu posso ter são 1.200 horas. Não posso ter mais do que isso. Então, isso aqui é um valor máximo. Esse é o problema que está me dizendo, ó. O tempo anual de produção disponível, ou seja, só tenho isso, é de 1.200 horas. Então, eu não posso passar, a soma destes dois não pode passar de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais de P1. Então, aqui a gente vai botar unidades. 40 para P1 e 30 para P2. Qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses itens? Construa um modelo de programação para este caso. Então, vamos lá. Tirei os dados do problema. Agora eu vou montar minha função objetivo, que é maximizar o lucro, né? Que a gente chama max dizer. A função objetivo é a função que te dá o lucro. Quanto você espera ganhar com essa produção. Então, se eu produzo 10 P1 e 20 P2, quanto eu ganho? Consigo produzir dentro dessas restrições? Não sei. Então, sempre que você for montar a função objetivo, você vai relacionar com lucro. E aí aqui, ó, tá bem fácil. Onde está lucro? O lucro tá aqui. P1 quantidade de P1 é o meu X1. Então, eu vou dizer que X1 vezes 1000, que representa a quantidade de P1 que eu vou produzir, ou seja, se eu produzir 10, vai ser 10 vezes 1000, mais a quantidade de P2 que eu vou produzir, vezes o lucro do P2. Então, aqui que eu vou definir se eu vou ter 0, se eu vou ter 10, se eu vou ter 1000, vou definir aqui.
E aí quando eu multiplico quanto eu produzo pelo valor do lucro, eu tenho o meu valor máximo, né? O quanto de lucro eu vou ter com isso aqui. Agora eu preciso montar as restrições para eu chegar nessa função. Então eu tenho uma restrição que é chamada restrição horas, tá aqui, que diz o seguinte, ó, que x1 vezes 20 mais, ó, x2 vezes 30, por que eu não estou botando P? Porque P2 é o produto, eu quero saber quanto eu vou produzir. Quanto eu vou produzir tá aqui, ó, é o x, vezes 30, não pode passar de 1.200, então tem que ser menor ou igual a 1.200. Pode ser 1.000 horas? Pode. Pode ser 1.200 horas? Pode. Pode ser 1.201 horas? Não, que aí já passou. Então tem que ser menor ou igual, tá limitando o tempo disponível que eu tenho. E aqui, ó, você tá vendo que eu não tenho nenhuma soma, eu não tenho limite para nenhum deles, ele não fala nada. Quando ele coloca o resultado dessa forma, que ele diz assim, a unidade de P1 é a unidade de P2. Tá, mas tem que ser maior, tem que ser igual? Eu não sei, então eu vou botar eles separados. Vou fazer assim, ó, x1 vezes 40 tem que ser menor, x1 tem que ser menor ou igual a 40 e x2 tem que ser menor ou igual a 30, porque se eu botar esse 40 aqui, eu vou igualar a quem? A ninguém, porque eu não tenho ninguém, ele não me deu ninguém para eu igualar. Então como que eu vou igualar isso aqui? Não dá, e aí eu não tenho uma função aqui. Então quando acontece isso, o que você faz? Faz o x1 menor ou igual ao valor que ele está te dando, e o x2 menor ou igual ao valor que ele está te dando. Você não vai colocar as duas restrições juntas, igual a gente fez aqui na horas, porque a horas ele te dá um valor para você jogar com a igualdade. Aqui ele não está te dando valor para jogar com a igualdade. Então você faz eles separadinhos, e aí você bota a igualdade entre o x1 e o valor, e entre o x2 e o valor, tá? Aqui eu vi que eu estava errado na hora que eu botei o 40, porque vou igualar quem? Não consigo igualar a ninguém, então eu tiro o 40 daqui e boto ele aqui para igualar. E aí eu tenho as minhas restrições de não negatividade, onde x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero, porque nenhum dos dois pode ser um número negativo. E é isso, então, terminada a nossa modelagem, muito simples. É simples assim. Valeu, galera! Não esquece de se inscrever. Beijo!